Olá, yogis e yoginis. Eu sou a Vivian Cunha, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o programa Yoga Transforma. E aqui eu falo com você, para você que é professor, professora de yoga, como você pode se tornar esse instrumento de transformação para os seus alunos, suas alunas, por meio do yoga. Então hoje eu vou falar sobre como escolher uma especialização, ou especializações no yoga. Bom, quais são os tipos de especialização que existem? São diversos. Hoje em dia existem tantos estilos, especializações diferentes. Vou comentar alguns, porque a lista é gigantesca. A gente tem o Hatha Yoga, temos Vinyasa, Yin Yoga, Yoga Restaurativa, Power Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga para pré-natal, pós-natal, Yoga para crianças, Yoga para lidar com traumas, ou Yoga sensível ao trauma, Yoga para saúde mental, Yoga terapia, tô aqui já falando sem parar, Yoga para terceira idade. Então, são muitas, esses são alguns exemplos, porque na verdade essa lista de especializações é gigantesca. A gente consegue ver as mais diferentes variedades, especialidades por aí, E aí, como saber qual especialização faz mais sentido para você? Então, eu queria usar o meu exemplo para falar da especialização, Quando eu comecei a buscar especializações, na verdade, a minha intenção não era focar em alguma coisa. Eu não tinha um foco, eu queria conhecimento. Então, foi um caminho bem longo, Foi um grande investimento de tempo, de energia, de dinheiro. Eu não me arrependo de nenhum, mas eu vejo hoje em dia que eu não tive um foco. Eu fui fazendo absolutamente todos que apareciam na minha frente. Então eu fiz um monte de especialização e a razão de eu ter feito isso é porque eu me sentia insegura como professora. Eu me sentia insegura, inclusive, como professora de professores, quando eu comecei, inicialmente. Então, eu fiz esse bando de especializações, sem um foco. Hoje em dia eu enxergo isso, mas eu sei que foi muito importante para mim, Eu sou muito grata pelas ferramentas que eu acabei acumulando, o conhecimento que eu adquiri. E graças a essa dedicação também, essas ferramentas que eu fui acumulando, além de formar professores de yoga, eu também facilitei formações em Yin Yoga, Yoga Restaurativa. Então tudo foi um grande aprendizado para mim, Então, digamos que eu fui testando empiricamente o que eu me conectava mais e o que eu não me conectava tanto, Então, eu percebi que o que mais fez sentido para mim, depois de experimentar tantas especializações e guiar tantos tipos de práticas diferentes e praticar diversas práticas diferentes, eu percebi que o que faz mais sentido para mim é a tradição do Hatha Yoga, que é a origem de tudo, do yoga, que todos os estilos que surgiram, a grande maioria dos estilos que surgiram depois, vem do Hatha Yoga. Então, enquanto prática pessoal, enquanto a prática que eu gosto de guiar, Hatha Yoga, que eu gosto de compartilhar, então isso é algo interessante também, A gente geralmente gosta de ensinar, gosta de compartilhar aquilo que a gente mais gosta de praticar. Então, a forma que a gente gosta de praticar vai dizer muito sobre a forma que você vai querer ensinar o yoga também. Então, vou começar a falar mais disso daqui a pouco, mas lembra disso, a forma que a gente gosta de praticar, o que a gente gosta de fazer, tem muito a ver com a forma que a gente vai compartilhar o yoga. Então, além disso, além da tradição do Hatha Yoga, para mim, algo que me chamou muito a atenção desde o início foi o universo feminino, sempre me atraiu. Então, como praticar de acordo com o nosso ciclo, como a nossa prática pode nos ajudar a explorar nossas potencialidades em cada momento do mês, como a prática pode nos ajudar quando a gente está gestando um ser. Então, yoga pré-natal, pós-natal é uma especialidade que eu me conecto muito, e que eu ensino desde que eu tive contato com essas práticas. Então, eu gosto muito de fazer workshops e falar sobre ciclo menstrual e a prática, a relação que esses dois têm, guio práticas de pré-natal, pós-natal. Então, no meu caso, eu tive que percorrer um longo caminho, até achar o que fazia de fato sentido para mim, Então, eu estou contando tudo isso para dizer que para você não precisa ser necessariamente assim, Passei anos fazendo todas as especializações que você possa imaginar. Então, como saber, qual especialização vai fazer mais sentido para você?
Então é muito importante a gente se conectar com o que realmente te move. A forma que você gosta de praticar vai dizer muito, né? O que você gosta de fazer na sua prática vai trazer muita informação. Então é muito importante a gente ter uma ideia clara, né? Ou buscar ter essa ideia clara de quem a gente do tipo de prática que mais te toca, né? Que você consegue acessar lugares mais profundos de si. E que tipo de professor de yoga você quer ser, professora de yoga? Então, todas essas reflexões, elas podem ajudar muito na hora de escolher uma especialização, né? E por que fazer essa especialização pode ser muito importante? Bom, Ups, bateu a porta. Então, nesse caminho, né, de escolher uma especialização, a gente vai escolhendo um nicho. Então, a gente vai escolhendo, tem esse estreitamento de interesse, né? A gente vai percebendo com o que mais a gente se identifica. Então, esses nichos são esses segmentos menores, mais específicos, esse estreitamento, né, de um assunto mais específico que você se interessa e que isso vai te tornar um professor especialista em determinado assunto. E isso, ter essa clareza, né, do que você se identifica mais, também vai te ajudar a ter clareza em achar os alunos ideais, digamos assim, para você, que vão se conectar com a sua forma de compartilhar o yoga, né? Então vão ser aqueles alunos que vão ter também interesse nos mesmos assuntos que você está compartilhando. Então definir o seu nicho vai te ajudar a encontrar esses alunos, né? E esses alunos a te encontrarem e se tornarem seus alunos. Então tem muitas formas de fazer isso, né? Por exemplo, você pode escolher focar em uma das áreas que você aprendeu lá no seu curso de formação. Então, quando você está no seu curso de formação, talvez você se sinta mais atraído, mais atraída pela parte da anatomia, ou então pela parte espiritual, ou pela filosofia, ou pela parte energética, né? São diversas as possibilidades. E aí, esse foco vai vir do que você tem mais vontade, mais paixão por estudar. E, consequentemente, por ensinar também, né? Então, esses nichos do yoga, eles podem abranger diversos aspectos, como as especializações que eu falei lá no início, né, que são diversas. Pode ser focado, por exemplo, em idade, então não necessariamente precisa ser uma especialização formal, como eu falei lá no início. Pode ser um foco em idade, então pode ser yoga para crianças, nesse caso existe, né, uma especialização. Pode ser yoga para crianças, pode ser yoga para terceira idade, pode ser yoga para adultos em geral. Pode ser focado em yoga para mulheres, por exemplo, né, como o meu caso que eu falei, yoga para mulheres ou yoga para homens, ou o que você preferir. Então não precisa ser necessariamente uma especialização formal, né? Pode ser por estilo, como algumas especializações que eu falei, como Yin Yoga, Ashtanga, Kundalini, Bikram, Power Yoga. Então pode ser sim essas especializações que eu falei. Mas tem tanta coisa aí por aí que a gente pode explorar, né? Pode ser também combinações. Eu já vi tanta coisa, yoga e surf, yoga e riso, tem yoga do riso, né, também, tem yoga e cerveja, tem yoga e isso, yoga e aquilo, então são tantas as possibilidades, né, de combinações. Pode ser interesses específicos dentro do yoga, como eu falei, né, então se você percebe que meditação é algo que te atrai muito, o foco pode ser esse, né, o interesse específico pode ser a meditação, pode ser o canto de mantras, pode ser pranayama. Então as possibilidades são muito amplas, né? Você pode querer focar numa área específica, como yoga para atleta, yoga para corredores, para maratonistas, yoga para atores, yoga, enfim. As possibilidades, às vezes a gente acha que a especialização são aquelas formais, mas a gente pode escolher se especializar em questões mais específicas, né? A gente pode trabalhar com questões mais terapêuticas também, e para isso exige também um aprofundamento, né? Um preparo específico. Se você quiser focar em yoga para dores nas costas, yoga para depressão, yoga para ansiedade, yoga para recuperação de vícios. Então, existe uma gama de opções muito grande que às vezes a gente nem para pensar, né? Que existem muitas possibilidades. Já vi muito também baseado no local, né? Yoga no parque, yoga na praia. Apesar de agora a gente estar mais no momento yoga online, né? A gente não tem tantas opções por conta da pandemia. Mas existe uma gama de opções muito grande, né? E muitas vezes a gente tem a sensação da gente não se sentir bem-sucedido, bem-sucedida como professor ou professora por a gente não ter uma compreensão tão clara da nossa identidade enquanto professor.
enquanto professora, né? E aí outra coisa que eu vejo acontecer é a gente cair nesse erro de querer agradar todo mundo. A gente guia a prática querendo que todo mundo fique feliz, todo mundo fique satisfeito. E infelizmente isso não vai acontecer, né? Tem pessoas que vão se identificar com a nossa especialidade, com a forma que a gente compartilha, e tem pessoas que não vão, né? Então é importante a gente trabalhar essa ideia, né, de ficar confortável com essa ideia de que algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, né? Então que isso não influencie tanto a nossa escolha, a nossa autenticidade enquanto professoras. Então, e exatamente isso, né? Se a gente passa a agradar a todos, a gente está deixando alguma coisa lá não muito alinhada, né? A gente está deixando de ser autêntico, deixando de ser autêntica, e isso se torna exaustivo ao longo do tempo, porque não dá pra gente agradar todo mundo, não dá pra gente ser especialista em absolutamente tudo. Então, e eu digo isso porque eu tentei ser especialista em praticamente tudo, e não dá, a gente se esgota, a gente não consegue fazer todo mundo feliz. Então não é bem assim, né? Então a gente cada vez mais trazer essa clareza do que nos interessa, o que é o interesse nosso real, para a gente se aprofundar nesse interesse é muito importante, né? Então, se você é um professor, uma professora recém-formado, ou se você já guia práticas há algum tempo, mas de uma forma mais geral, esse buscar um nicho pode ser um desafio, né? Não é fácil. Então, como que a gente pode facilitar essa busca por um nicho? Então, o primeiro passo é a gente refletir. Então, passar um tempo refletindo de fato sobre como você ensina, como você compartilha a prática atualmente. Se você já guia práticas há algum tempo, como você guiava práticas no passado, né? E se tem alguma diferença entre a forma que você guiava práticas, se tem alguma mudança ao longo do tempo, comparado com como você guia práticas hoje em dia, né? Então, fazer essa reflexão em retrospectiva para perceber como você guia práticas hoje em dia, como era antes, e percebendo as nuances, né, as diferenças ao longo do tempo. Fazer essa reflexão de o que você mais gosta de ensinar. Eu tive uma professora que ela decidiu por um tempo focar só em workshop de invertidas. Ela adorava, ela se divertia muito. Depois ela foi para o acro yoga. Então, ter essa clareza do que você gosta de ensinar e o que você gosta de praticar, né? Perceber se teve alguma aula, algum evento específico que você realmente se sentiu conectado com a prática, que você estava guiando, que você se sentiu vivo e por quê, o que te fez se sentir daquela forma, né? E aí, como eu falei lá no início, voltar para a sua prática pessoal. Vai explorando, observando como é a sua prática pessoal, o que você mais gosta de fazer no seu mundinho, no seu universo, quando não tem ninguém vendo, né? Quando tá só lá você e seu tapetinho, você e a sua prática. E como a sua prática pessoal é diferente do que você ensina. Então, refletir também sobre qual é a diferença. Você está ensinando para tentar agradar os seus alunos ou você está ensinando a partir da sua essência, do que você gosta de fazer e compartilhar? Então, parar para anotar essas coisas, né? Fazer uma lista para refletir, para pensar de fato, pode ajudar bastante, né? Sobre essa especificidade da forma que você ensina, trazer essa reflexão da forma que você pratica, né? O que te deixa de fato entusiasmado. Trazer essa reflexão profunda, né? Para esse entusiasmo no seu tapetinho, na sua prática, e no momento que você está compartilhando yoga. Então, a partir dessa reflexão mais profunda, você pode começar a mapear um pouco melhor a sua relação com essas questões todas, né? E começar a criar uma imagem mais clara de quem você é enquanto praticante e enquanto professora de yoga. Então, é esse momento mesmo de mergulho profundo em si, de explorar a intuição, de explorar as profundezas, né, do nosso ser e se perguntar, se questionar que tipo de yoga, de professor de yoga, professora eu sou, e que tipo de professor de yoga, professora eu gostaria de ser. Então, é aprofundar essa reflexão para trazer mais clareza, né? Então, passado esse momento de reflexão, de sentar, anotar, refletir, meditar, aí a gente pode partir para esse momento de buscar as ideias, né? De brainstorming, de pensar nas ideias, né? Nas conclusões que lá naquele momento inicial
foram refletidas. Pensar também sobre outras questões na vida para além do yoga que a gente gosta de fazer, as paixões na vida, né? Porque o nosso nicho, ele tem tanto a ver com o tipo de prática que a gente gosta de praticar, de compartilhar, mas também com a nossa personalidade. Se você é uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de fazer piada, que gosta de rir, se você entra na sala de prática e vira aquela pessoa séria, isso não está alinhado com a sua personalidade, né? Então tudo bem trazer brincadeiras, esses momentos mais leves para a prática também, porque é parte da sua personalidade, né? Então é importante que a gente vá trazendo isso para a balança. Como é a minha personalidade? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas paixões? E alinhar isso com as necessidades dos alunos, né? Então, isso tudo a gente está observando para que esse foco, esse encontrar de nicho seja mais bem sucedido, né? Então, questões que podem ser importantes a gente pensar. Quais são os meus hobbies? Quais são os meus interesses, né? Além do yoga. Então, um exemplo que eu dei lá na frente, né? Pode ser que yoga e surf seja uma questão, um ponto para você focar, né? Yoga no parque, enfim. Então, trazer os interesses pessoais, os hobbies pessoais para a forma de guiar, né? Para as escolhas na hora de guiar. Refletir sobre o que você gosta de fazer no seu tempo livre, né? O que te inspira, natureza, leitura, cultura, música. Então, trazer todas essas reflexões referente ao nosso ser de fato, né? Para que a gente possa integrar isso com a nossa forma de compartilhar. Coisas que influenciaram a sua vida, que moldaram quem você é, né? O que seus amigos, as pessoas na sua vida te buscam, buscam sua ajuda, em que aspectos elas buscam sua ajuda, em que aspectos pedem seu conselho, o que é fácil para você, o que é algo muito fácil que você tem prazer de fazer, né? O que você considera único em você, o que as pessoas dizem que você é muito bom fazendo, muito boa fazendo. Então, todas essas reflexões, né, essas perguntas, podem trazer mais clareza para você ver como isso pode se encaixar com a maneira que você guia o yoga, né? A maneira que você guia suas práticas, para cada vez mais existir essa autenticidade. Então, o ideal é que a gente não entre na sala de prática, né, naquele lugar de professor, professora, e deixe quem a gente é de lado, fora da sala de prática, né? Então, o intuito não é esse. Quanto mais a gente é autêntico, é autêntica, mais a gente forma conexões reais com os nossos alunos, mais a gente vai atrair os alunos que estão num nível de conexão, prontos para se conectarem com a gente, digamos assim, né? Então, essa reflexão profunda, refletir, anotar, fazer um brainstorm de tudo isso pode ajudar muito em trazer essa clareza de que professora a gente quer ser, né? Que professora. E aí, a partir de toda essa reflexão, chega o momento de testar e avaliar. Então, começar a colocar na prática, né? E ver o que funciona, o que não funciona. E cada coisa que não funciona, que ótimo, que bom que não funcionou, né? Às vezes a gente fica tão frustrado, né? Poxa, eu achei que isso fosse ser a coisa incrível, mas não foi. E que bom, né? Sabemos que isso pode ser eliminado, isso não funcionou tanto, como pode aprimorar isso. E ver também o que está funcionando e ir aprimorando isso que está funcionando, né? Cada vez mais a gente ir colocando essas ferramentas na nossa mochilinha, né? De professor, de professora. Muitas vezes ter um professor experiente, né? Que já te conheça bem, que possa te dar uma orientação, ou então até uma mentoria, né? Alguém mais experiente que possa te auxiliar em enxergar, ter essa clareza do que funciona, do que não funciona. A própria conexão com os alunos, né, de ir buscando essas informações, buscando feedback, ter esse canal aberto pode ajudar muito, né? Então, esse caminho do diálogo, da comunicação é sempre muito rico para a gente ir percebendo o que está funcionando e o que não está. Então, quando você encontra o seu nicho, quando você está de fato conectado com a prática que você está guiando, com os seus alunos, quando você consegue estar presente e se sentindo satisfeito, você vai conseguir se conectar de uma forma mais profunda ainda com os seus alunos, com as suas alunas, que eles vão estar buscando o que você oferece, né? Além disso, tem a questão do marketing, né? Quando você tem muita clareza do que você está oferecendo, você consegue fazer um marketing mais claro, digamos assim, no sentido de querer encontrar os alunos que vão se conectar, se alinhar com aquilo que você quer oferecer. Então, se torna mais fácil de trazer, de se aproximar dos alunos que estão buscando a mesma coisa que você quer oferecer.
Então, as ideias ficam mais alinhadas, né? Existe um alinhamento de expectativas. Então, isso tudo torna tudo muito mais claro. E aí, a partir do momento que você consegue definir esse nicho, ter essa clareza, você consegue se destacar mais, né? Você consegue se tornar um especialista nesse nicho específico que você optou, né? Você vai conseguir aprofundar o seu conhecimento e isso vai aumentar a sua confiança. Então, olhar para um nicho, definir qual o nicho, que como eu falei lá no início, né, não necessariamente vai ser uma especialização. Pode ser idade, pode ser um local, pode ser combinação de atividades. Então, são tantas as possibilidades para se explorar, né? E isso vai trazendo mais confiança. Então, você provavelmente vai se sentir mais realizado, mais realizada, porque você vai conseguir compartilhar, ensinar aquilo que te toca, né? E no seu estilo pessoal, na sua forma de ensinar, de compartilhar, com autenticidade, né? E aí você vai começar a aceitar melhor que algumas pessoas vão adorar o que a gente faz, vão gostar do que a gente faz e outras não. E muitas vezes isso é um conflito que a gente tem, né? Poxa, não gostaram da minha aula. Poxa, o que será que eu fiz de errado? A gente fica buscando alguma coisa de errado na gente, né? Ai, o que será que eu poderia ter feito melhor? É válido a gente trazer essa reflexão, né? A gente sempre busca melhorar, mas essa aceitação profunda de que não vai ser todo mundo que vai se identificar com a nossa forma de guiar é muito importante, né? Assim como na vida, né? A gente não se conecta com absolutamente todas as pessoas. O mesmo vai acontecer quando a gente está nesse lugar de professor, de professora, né? E quanto mais a gente aceitar que vão ter pessoas que não vão gostar e tudo bem, mais a gente vai conseguir se sentir autêntico, feliz, realizado, realizada, porque a gente vai conseguir guiar práticas, né? E ser professor, professora de uma forma que a gente consiga expressar o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência, sem querer copiar alguém, sem querer ser igual fulano, ciclano, sem querer ser igual a algum professor específico, né? Ou igual a alguém. Então isso vai cada vez mais trazendo um conforto com quem a gente é enquanto professor, professora e enquanto pessoas também, né? Enquanto indivíduo. Tudo isso ajuda também na nossa própria jornada, para além da questão do ofício, né? De ser professor, professora de yoga. Então acaba que tudo isso vai conversando, né? Porque a gente quer que o nosso lugar de professor, professora esteja alinhado com quem a gente é. Então, como eu falei lá no início, né, a gente não quer deixar a nossa personalidade fora da sala de prática e virar um robozinho, né? Aquela ideia, às vezes a gente tem essa idealização, né, de como o professor de yoga se veste, como o professor de yoga fala, como faz X, Y. E isso na realidade não existe, né? São questões que a gente vai imaginando e cristalizando na nossa mente que não precisa. Então é a gente ir rasgando essa ideia, né, de eu preciso parecer assim, eu preciso falar assim, eu preciso fazer assado. Então isso tudo são obstáculos que a gente vai colocando na nossa mente, né, que a gente não consegue alcançar aquilo e vai se frustrando. Então muito do yoga também é isso, né, a gente cada vez se compreender melhor, entender a nossa mente, entender como a gente funciona, para a gente poder ser o nosso ser autêntico, para a gente poder ser verdadeiramente quem a gente é e não parecido com alguém, e não ter que mudar, né? Então a ideia não é essa, é mais um caminho para dentro, uma jornada para dentro. E isso vai se refletir também enquanto esse lugar de professor, de professora de yoga, né? E aí você pode questionar, né? E se eu não fizer nenhuma especialização, será que tem problema? Eu fiz meu curso de formação e depois nunca mais me aprofundei em nada. Será que isso é uma questão? Será que eu deveria buscar para ontem uma especialização? Essa busca de uma especialização, como eu falei, né, formal, não é algo assim primordial, não é algo um requisito para que você possa encontrar um nicho. Claro que pode ajudar muito, né? Porque se a gente escolhe focar no nicho e a gente não tem conhecimento necessário, pode vir essa sensação de faltar profundidade nos ensinamentos, né? Então, não precisa ser uma especialização formal, mas buscar esse aprofundamento naquilo que você se identifica, né? Naquilo que faz sentido para você. E aí, às vezes, você quer se aprofundar, por exemplo, na filosofia.
Então você escolheu que dentro do yoga, né, esse é o assunto que você tem mais paixão em estudar, em trazer para sua prática, em compartilhar. Então, se você definiu que é isso, filosofia, então se aprofunde naquilo que você elegeu, né, como o seu forte, como a sua paixão, o que você se sente mais atraído dentro desse universo do yoga, né? E aí, se você você definiu que o yoga, nesse exemplo que eu dei, né, que a filosofia do yoga é algo que você se conecta muito, você escolheu se aprofundar nisso. Então, provavelmente, o que vai acontecer, você vai começar a trazer isso mais nas práticas, as questões de se aprofundar na filosofia, nas práticas que você guia. Então, você provavelmente vai se tornar ótimo, excelente nesse ponto, em trazer a filosofia para a prática. E aí os alunos que estão buscando isso vão começar a vir, eles vão começar a ser atraídos por isso também, pelo fato deles estarem buscando o que você está oferecendo. Então é aquela questão que eu falei, né, da gente começar, quando a gente define bem qual é nosso objetivo guiando práticas, qual é o nosso objetivo como professor, como professora, a gente vai ter mais clareza em apresentar esse objetivo e trazer os alunos que também buscam esse objetivo, se alinham com esse objetivo. Então, como eu falei, tudo isso vai trazendo clareza. Então, a gente não necessariamente precisa escolher uma especialização e se aprofundar nessa especialização formal, mas é sempre bom a gente aprofundar o conhecimento. Então, é bom a gente lembrar que o conhecimento não é algo estático, não é algo que a gente foi lá, fez o curso de formação, acabou, é isso, agora eu sei yoga, não preciso mais estudar. Então a gente sabe muito bem, né, que o yoga é um trabalho assim para a vida, uma jornada que a gente vai traçando e se aprofundando cada vez mais. O conhecimento não é estático, é dinâmico, a gente vai cada vez mais buscando mais conhecimento e vivendo, né? Então é muito importante não só a gente estudar e ler, mas a gente ir trazendo isso para a nossa vida, para cada instante. O yoga é muito sobre isso, né? Não é só aquele momento da prática de ir pro tapetinho, 1 hora, meia hora, pronto, fiz minha prática, acabou. Não é sobre isso, é sobre o que a gente está trazendo daquilo, os ensinamentos, os aprendizados, essa investigação que a gente faz na prática para o nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente sempre estar se aprofundando nesses ensinamentos, no que a gente se identifica, né? Para a gente cada vez mais trazer essa clareza do o que seria meu nicho, como eu quero ensinar, o que faz mais sentido para mim ensinar. E pode ser qualquer coisa, né? Não existe certo e errado, pode ser que mantra seja o que você se conecta mais, então pode ser que você queira sempre trazer mantras para suas práticas, e aí as pessoas que gostam de mantra vão saber, a aula daquela professora sempre tem mantra, então eu vou para aquela aula porque eu gosto muito de mantra. Então, às vezes é algo tão sutil, né? Às vezes está ali na nossa frente e a gente fica buscando em outros lugares, né? Então, é perceber mesmo, é essa reflexão do o que me toca profundamente. E isso vai ter, como eu disse antes, né? A gente vai trazer isso à tona muito ao observar a nossa prática. O que a gente gosta de fazer quando ninguém está lá olhando? Se a gente gosta de cantar mantra, de meditar, japamala, enfim, todas as opções são possíveis, né? E a gente trazer esse olhar para o que a gente gosta de fazer. E aí, eu já ouvi também essa pergunta, né? De quanto em quanto tempo eu devo buscar fazer um curso de aprofundamento ou um curso de especialização? Bom, de uma maneira bem formal, o órgão que regulamenta o yoga a nível internacional, o Yoga Alliance, que é a Aliança do Yoga, para ser um membro, né, do Yoga Alliance, que os professores que são membros são reconhecidos em qualquer lugar do mundo como professores de yoga. Nesse reconhecimento formal, eles estipulam que a gente deve fazer um curso de aprofundamento ou de especialização a cada 3 anos para se manter membro. Então, isso é uma visão formal do Yoga Alliance, né? Mas, assim, se você optar por não ser membro do Yoga Alliance, também não tem nenhum problema. Mas o ideal é que a gente se mantenha estudando sempre. Como eu falei antes, né? Não existe, agora eu já sei tudo, agora eu já posso parar e fazer só minha prática e parar por aqui que tá ótimo. O ideal é que a gente se mantenha estudando, né? Não precisa necessariamente ser através de cursos, né? É sempre bom a gente ter a orientação de um professor, sim, mas esse estudo, através da própria prática, né? O próprio momento que a gente está no tapetinho, a gente está nos estudando, né? A gente está conhecendo mais sobre a gente.
mas aliar também a prática a buscar esse conhecimento, de entender a essência do yoga, de entender a filosofia. Então buscar sempre se aprofundar, até buscar os pontos que te interessam mais, né? Pode ser que seja mantra, como eu falei, pode ser que seja as escrituras, então escolher estudar Gita por X tempo, por 1 ano, 2, 3, enfim, Yoga, Hatha Yoga Pradipika, talvez se aprofundar nas escrituras, ou se você optar por yoga para crianças, por exemplo, se aprofundar nesse universo, porque é um yoga que é mais lúdico, né? Que é mais divertido, digamos assim. Então, é ter essa clareza, né? Onde eu quero me aprofundar, para manter esse aprofundamento acontecendo. Então, a gente nunca fala, chega, agora eu já sei tudo, vou botar aposentar meus livros porque já entendi. Então, nunca chega esse momento, né? Claro que a gente vai cada vez mais alcançando uma maturidade maior, um entendimento maior ao longo dessa jornada, mas o conhecimento é infinito, né? É ilimitado. A gente nunca vai chegar no momento que a gente vai falar, agora eu sei tudo. Então, essa busca por conhecimento, eu sempre recomendo que ela seja constante, que ela sempre esteja ali, né? E se você quiser buscar algo mais formal, né, buscar um curso, algo que você receba um certificado, um diploma, às vezes isso estimula, né? A gente tem um marco, digamos assim, agora eu fiz esse curso, tenho mais esse conhecimento. Então, se você gosta de fazer cursos e busca cursos, eu diria que fazer 1 por ano, assim, é uma quantidade ótima, é legal, até para ir assimilando tudo aquilo, né? Às vezes é uma quantidade de informações tão intensa que demora, né, para assentar. Não é só vir uma vez e pronto, já sei. É ir estudando, aplicando, destrinchando esse conhecimento para conseguir aplicar, né? Então, 1 ou 2 por ano, assim, talvez seja interessante. Ou quando der, porque, como eu falei, né, não necessariamente um curso formal precisa ser o que vai te trazer o aprofundamento. É claro que ajuda, né, porque você vai ter a conexão com o professor, e isso pode te ajudar a encurtar bastante esse caminho dessa compreensão mais profunda. Então é muito relativo, né? Acho que ano passado eu fiz uns 5 cursos, mas enfim, pandemia. Então é muito pessoal, assim, né? Muito de o quanto eu tô pronta para assimilar. E os 5 cursos que eu fiz até hoje eu tô assimilando tudo. Então, como eu falei, né? Às vezes é melhor tomar um tempo de fato assimilar, né? Eu fui meio esbaforida, né? Pandemia, tô em casa, vou fazer o quê? Vou estudar mais. Mas essa quantidade de 1 por ano ou 2, quanto o orçamento permitir também, né? Que não é sempre que vai permitir. Mas ter essa conexão sempre com professores que te inspiram, né? Que você possa voltar para esses professores e falar, poxa, o que você recomenda que eu leia? Estou querendo me aprofundar, mas agora não consigo fazer um curso de especialização, de formação, o que você recomenda? Para onde eu vou? Me dá uma clareza, uma luzinha aqui. Então isso é sempre válido também, né? O que tiver disponível para você é a melhor opção. Então a gente não precisa ir muito longe para a gente conseguir se aprofundar. Até porque a nossa prática é esse laboratório de autoconhecimento muito profundo, né? Então, tendo a prática regular, já é uma grande base, né? Um grande fundamento da nossa prática e do nosso entendimento do yoga. Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Sobre essas especializações. São tantas que existem, muitas vezes a gente fica perdido, né? De, poxa, será que eu quero ser professor de criança? Será que eu quero ser professora de pré-natal? Será que eu quero fazer vinyasa, hatha yoga, ashtanga, yin, restaurativo? Aí começa, pronto, né? Aí pronto, o que eu faço agora? Então, essa reflexão, né? Do que de fato me toca, o que de fato faz sentido para mim, que eu teria profunda paixão e vontade de compartilhar com outros alunos, com outras pessoas. Então vai muito desse lugar dessa reflexão interna, né? Porque senão a gente acaba fazendo tudo. Como eu já fiz isso e assim, eu me exauri muito. Foi um momento que eu fiquei muito cansada porque eu estava guiando práticas de pré-natal, de yin, de yoga restaurativa, de hatha yoga, de vinyasa, cursos de formação. E aí, quando a gente está com atenção tão ampla, né? A gente não foca em nada. E aí é aquilo que eu falei, a gente deixa de ser autêntico porque a gente está querendo agradar todo mundo. Então é isso, né? De fazer essa reflexão e buscar experimentar as escolhas que você faz.
para ver se faz sentido mesmo, porque não tem o menor problema em mudar de ideia. Mudar de ideia é sempre bem-vindo também, né? E é testando que a gente vai vendo o que está funcionando, o que está alinhado com a gente e o que não está. E descartando o que não serve, né? Buscando, ficando com o ensinamento, com a lição e deixando ir para a gente focar no que de fato está funcionando. Então agradeço muito a presença. Terça-feira, né? Terças e quintas às 11 horas são as lives. Agradeço muito. Até a próxima. Fique à vontade para mandar comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui. E até a próxima. Um ótimo dia. Namastê.